Olá! Cidades completamente destruídas pela chuva. A força da água levou casas, carros e centenas de vidas na região serrana do Rio na madrugada do dia 12 de janeiro deste ano. A tragédia foi a pior da história do Brasil. O Globo Universidade de hoje está em Nova Friburgo, a cidade mais castigada, para relembrar essa história. Você vai conhecer um grupo de pesquisadores de geomorfologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro que momentos após a catástrofe já estava aqui para pensar em ações emergenciais. E ainda hoje, essa turma e outros pesquisadores ainda vêm para cá para ajudar a região a se reerguer dos escombros. É o Globo Universidade Especial, o mapa da tragédia. Um avião não tripulado usa a tecnologia do Instituto Militar de Engenharia para socorrer vítimas de deslizamentos. Ele ficou conhecido como o Homem Catástrofe pela sua habilidade em mapear áreas de risco e prevenir grandes acidentes. Através do seu trabalho, ele conseguiu evitar mortes por causa das chuvas na cidade onde vive. É claro que ele ama o que faz. No ar, o Globo Universidade. – 12 de janeiro de 2011. O caos toma conta da região serrana do Rio de Janeiro. Um temporal na madrugada transforma cidades inteiras em cenários de guerra. Morros e matas expõem feridas abertas pela água. Em meio ao desespero, a luta pela sobrevivência. Muito caro. Infelizmente, muita gente não escapou desse dia de horror. Mais de 900 pessoas morreram. Praça do Suspiro, centro de Nova Friburgo. A cidade foi a mais atingida pela chuva em janeiro na região serrana do Rio. O rastro dessa destruição ainda é bem visível por aqui. Para todo lado que a gente olha, existe alguma marca dessa tragédia. Como, por exemplo, nessa igreja aqui, olha só, que teve a lateral completamente destruída pela força da água, também da terra e das pedras que desceram por essa encosta aqui. É claro que esse cenário era bem pior no dia seguinte à tragédia, quando o governo do estado chamou o professor de geomorfologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Marcelo Mota, para vir até aqui. Professor, o senhor coordena esse grupo interdisciplinar de alunos de pós-graduação e graduação. Qual foi a ação emergencial que vocês fizeram, imediata? A gente veio acompanhando desde de Petrópolis, Teresópolis e depois Friburgo, dando atendimento emergencial à Defesa Civil, indicando as casas que estavam em risco iminente, né? Então a gente subiu com o grupo, os meninos para o hotel mapeando, voo de helicóptero e trabalhos de campo, né, vistorias de campo, indicando as casas que estavam em risco iminente, né, para a Defesa Civil evacuar imediatamente. Essa parceria da universidade com a sociedade e o governo é comum, é usual? Pois é, na verdade o nosso grupo, Morfotectos, a gente preza por esse tipo de aplicação prática à realidade, né? Como a gente trabalha com geomorfologia, que é essa ciência que estuda a evolução da superfície, do relevo terrestre, a gente acha que a gente tem que prestar esse serviço à sociedade, prestando atendimento emergencial e estando no campo num momento importante como esse. E um evento feito esse, que tem uma recorrência rara e que tem uma magnitude do tamanho que foi, a gente não podia deixar de estar cobrindo e mapeando e entendendo quais foram os mecanismos para que isso possa embasar o planejamento das cidades, a ocupação humana na região serrana. Professor, eu gostaria de percorrer alguns pontos com vocês aqui pela cidade, para que a gente pudesse ver esse diagnóstico que vocês fizeram, o que causou aquela destruição naquele lugar. Pode ser? Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá, pessoal. Nossa expedição por Nova Friburgo começa. E
logo encontramos mais sinais da tragédia. Imagens que impressionam, como a deste prédio que teve uma das laterais destruídas do primeiro ao último andar. Seguimos a caminho do bairro de Conselheiro Paulino, um dos mais arrasados pela enxurrada. É aqui a nossa primeira parada. A encosta desse morro que desceu é um exemplo de um dos lugares percorridos por esse grupo de pesquisa naquele momento posterior à tragédia. Eles analisaram as características físicas do deslizamento e também o entorno dele, conversando, por exemplo, com moradores, que é o que o Rodrigo está fazendo aqui agora. Rodrigo, quais as perguntas que eram fundamentais serem feitas naquele momento? Na realidade a gente procura saber algumas informações do lugar antes, do evento, e procurar saber se algum morador conseguiu ver o que aconteceu, como é que foi, que horas que foi, se tinha algum morador no local, para poder dar esse suporte para a Defesa Civil, para o DRM, para eles poderem fazer os estudos. Do ponto de vista da pesquisa e também do ponto de vista pessoal, como que foi essa experiência para você? Foi bem marcante, porque eu nunca tinha presenciado, nunca tinha visto um evento tão forte assim, nessa magnitude, pessoalmente. Então eu vi muitas casas destruídas, pessoas pedindo ajuda, socorro, querendo saber se está ocupando uma área de risco ou não. Então foi uma experiência bastante marcante para mim, assim, até na vida acadêmica também. As senhoras moram aqui em frente, como que foi assistir isso tudo acontecendo? Foi igual um sopro, o barranco partiu assim, não deu pra gente ver nada. A senhora perdeu alguém da sua família? Eu perdi 2 primas, as filhas dela, e o genro dela e um neto que ela tinha. A casa da senhora, mostra pra mim. A minha casa é essa aqui, É essa aqui? Essa aqui. Na frente. Essa casa aqui. E ela foi interditada pela Defesa Civil? Foi interditada. Mas até agora ninguém mandou mesmo assim a gente sair. A gente não vai sair não, porque não tem pra onde a gente ir não. Rodrigo, na localização que está aqui a casa dela, você diria que seria um caso de sair imediatamente ou ainda não é um risco iminente? Olha, pelo que a gente vê aqui, desse deslizamento, até pelo relato delas, de que a terra não chegou a invadir a casa delas, eu diria que não é uma área de risco iminente para desocupar imediatamente. Eu diria que teria que ser feita uma obra aqui, realmente, de limpeza do terreno, de retirada dessas casas e fazer uma obra de contenção de drenagem, para poder evitar novos problemas futuramente. Tá ótimo. Bom, vou ali conversar agora com o professor Marcelo Mota. Professor, a gente observando isso daqui, o senhor diria que esse problema foi causado só pela chuva, ou seja, só a natureza, ou houve uma intervenção do homem também que colaborou para isso? Pois é, nesse caso aqui a gente tem o clássico movimento do corte da encosta para a construção das casas, E aí toda vez que você faz um corte numa encosta, você tem que ter um cuidado específico com o solo. Realmente o alcance dessa massa não foi em cima dessas casas, Ela não está aqui num risco iminente. No entanto, é bom sempre a gente observar o contexto para saber se essa situação pode se repetir na casa do lado e novos movimentos possam ocorrer com novas chuvas. Como evitar que deslizamentos como esse se repitam? Daqui a pouco nós vamos percorrer outros pontos da cidade e você vai ver que com estudo e planejamento é possível prevenir novos desastres. É já já! O que eu mais gosto na meteorologia é estudar e compreender os fenômenos atmosféricos e, através desse conhecimento, utilizar de uma forma que possamos evitar tragédias como aquela que ocorreu na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Nós podemos verificar a imagem de satélite da época em que aconteceu esse problema e observamos que houve uma zona de convergência do Atlântico Sul aliada a uma zona de convergência de umidade, entre outros fatores que fizeram com que toda aquela catástrofe acontecesse. Meu nome é Ronan Alves da Paixão, eu sou pesquisador de veículos não tripulados do Instituto Militar de Engenharia. Eu estou pesquisando a central de navegação inercial, que vai ser incorporada ao piloto automático do veículo aéreo não tripulado LANU do Instituto Militar de Engenharia.
é necessário para a estabilização da aeronave e também para determinar as novas direções que a aeronave deve tomar. Durante a tragédia da região serrana do Rio, nós utilizamos essa placa para fazer a gravação de dados GPS em tempo real, enquanto iam sendo feitas as imagens aéreas. Depois da missão concluída, a gente sincronizou as informações tanto do GPS quanto das imagens para a gente poder saber com precisão que lugar da região serrana nós estávamos filmando. Então aqui nós temos a nossa aeronave, ela é lançada manualmente e controlada por esse controle remoto, até que ela chegue na altitude desejada. A partir daí, a gente ativa o piloto automático que vai embarcado. O piloto automático ele pega a orientação que vem da central de navegação inercial e transforma isso em comandos. Então a partir daí a aeronave sabe como navegar, só não sabe o que fazer. O meu trabalho foi desenvolver a central de comando, central de missão, que é responsável por dizer à aeronave o que ela deve fazer. Então a partir daí a central de comando ordena quais as rotas navegar e que imagens capturar. Com as informações geradas durante a nossa operação, os bombeiros puderam avaliar como estava a situação em toda a cidade e, a partir disso, tomar decisões de forma a alocar os diversos recursos deles nos melhores locais possíveis. Esse projeto ele me deu a oportunidade de tomar contato com a prática e lidar com diversos tipos de equipamentos eletrônicos. E, durante a tragédia da região serrana, eu pude também dar minha contribuição como cidadão para ajudar as pessoas que estavam em necessidade. De volta à nossa expedição por Nova Friburgo com os pesquisadores de geomorfologia da PUC-Rio, pegamos a estrada em direção ao bairro Córrego Dantas. No alto do morro encontramos um gigantesco bloco de pedra destruído pela força da água. Os pesquisadores da PUC-Rio não perdem tempo, fazem anotações, tiram fotos para documentar o que estão vendo e ouvem explicações do professor. E no momento de um impacto de maior energia vindo de cima, eles se deslocam numa avalanche detrítica que vai aí arrastar todas as moradias que estavam embaixo. Andando em meio aos escombros, conseguimos chegar um pouco mais perto do que sobrou dessa grande rocha. Professor, essa imagem que a gente vê aqui no desenho foi que você viu lá do alto quando fez o sobrevoo, logo no momento seguinte à tragédia, né? Exatamente. Isso aqui foi durante o sobrevoo e a gente escolheu essa imagem, né, do helicóptero para servir aí de diagnóstico desse tipo de mecanismo, onde o rompimento na cabeceira gera uma avalanche detrítica que vai ampliando de dimensão, juntando aí todos os detritos e trazendo aí tudo, as casas, o que tiver de escombro no meio do caminho, vem nessa avalanche, né? Os alunos também aprendem a fazer esses croquis? Sim, exatamente. Na verdade, eu treino muito isso, né? O desenho, né? Eu chego na encosta e falo, fica aí desenhando. Ah, não, mas eu já tirei a foto. Não adianta tirar foto, né? A percepção da pessoa desenhando, ela vai notando os detalhes que são preponderantes aí no processo.